podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Leiliane Oliveira. E eu sou o João Aguiar. Somos discente do mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local e Sustentável da Universidade de Pernambuco, né? E estamos aqui hoje para conversar sobre um tema bastante relevante, né? A moda e suas invisibilidades. E vamos juntos, né, explorar aquilo que muitas vezes ficam fora dos holofotes, não aparece nas vitrines. É isso, e para falar sobre esse tema, né, nós convidamos 2 alunos do curso de administração aqui da Universidade de Pernambuco, do 5º período do campus aqui da Benfica, a Eduarda Ferraz e o Lucas Barros. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. Oi, gente, obrigada pelo convite, estou muito animada de estar aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? E bora aí desconstruir algumas ideias. É isso, e antes da gente mergulhar, né, nesse bate-papo, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho do porquê que a gente escolheu esse tema, né, a moda e suas invisibilidades. Pois é, a moda ela faz parte, né, do nosso dia a dia, mas a gente quase nunca para pensar no que está por trás disso, né, através de uma peça de roupa. É isso, e assim, a gente quis trazer esse tema porque ele conversa diretamente com alguns assuntos que a gente aborda, né, no curso de administração, como cadeia de produção, responsabilidade social corporativa, né, o consumo consciente, a escolha do consumidor, né, a experiência do consumidor. Então, a gente acha que a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, além de acender, né, o alerta para temas importantes, né, a gente consegue também linkar aí com esses assuntos que a gente aborda durante o curso de administração. Pois é. E também porque como consumidores, né, gestores e cidadãos, né, a gente tem um papel muito importante nisso tudo. É isso, acho que não dá mais para a gente fingir que a etiqueta de uma roupa mostra apenas o preço. Então, tem muita coisa por trás e a gente quer trazer um pouquinho dessa temática aqui hoje. Então, vamos lá, né, sem demora, né, vamos reconstruir algumas ideias, né, o que não vem na etiqueta. É uma pergunta bastante bacana, né. E aí, Eduarda... E aí, Lucas, né? O que não vem na etiqueta, né? Como a gente pode responder essa pergunta? Então, exatamente tudo isso que vocês falaram. Às vezes, quando a gente compra aquela blusa da moda ou a calça que tá todo mundo usando e postando nas redes, a gente não questiona o caminho que a roupa passou para poder chegar até a gente. Então, muitas vezes, a gente não para pensar que esse caminho não é o mais digno ou o mais certo. É um caminho, na verdade, cheio de costuras, né? Isso não é nem falando sobre o acabamento. É falando sobre história. História de gente e de realidades que a gente não enxerga no provador. Tem muito esforço humano envolvido por trás de uma peça, só que em muitos casos esse esforço não é recompensado da forma certa. Esse esforço acontece em condições de trabalho bem distantes do ideal. Em condições com jornadas longas, salários baixos e praticamente nenhum direito envolvido. E então, a partir do momento que a gente para refletir sobre isso, a gente entende que moda também é sobre escolha e também consequências. E a verdade é que o que traz por trás do que a gente veste, né, do que a gente está vestindo, também precisa entrar nessa conversa. E aí, nesse momento, entra aí um tema que é bastante pesado, né, mas que a gente precisa falar, que é sobre a escravidão contemporânea, né, e a gente queria abordar isso aqui. Então, de que forma a gente conseguiria explicar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão nos ouvindo, o que é a escravidão contemporânea? Pois é, e tem muito trabalhador, né, pagando a conta, né, pessoas que estão em fábrica do outro lado do mundo, né, ou até mais perto do que a gente imagina, né, em condições bem precárias. Isso. Então, basicamente, a escravidão contemporânea ela é sinônimo de trabalho escravo moderno, onde o trabalhador ele não vai ter dignidade no trabalho dele, ele não tem um horário fixo ali, então são jornadas exaustivas, o salário é mal pago, as condições são degradantes, então ele está trabalhando num local ali sem ventilação, com risco de incêndio, enfim. E às vezes a gente, nessa ânsia de consumir, principalmente pelo fast fashion, que é a moda rápida, a gente não para pensar no processo. Então, a gente usa, descarta, compra nesse ciclo infinito. E, basicamente, é isso. A gente não questiona o que está por trás de todo da roupa que chegou ali. E vocês têm algum exemplo, assim, já ouviram algum relato sobre isso? Então, o caso mais... Assim, o lugar mais famoso é Bangladesh,
que é o maior polo de indústria têxtil do mundo e é onde está concentrado toda essa produção excessiva, principalmente em marcas grandes como H&M, Zara e Primark. E na moda, isso aparece muito nessas grandes fábricas, principalmente em países que produzem mais barato, em países em desenvolvimento que acabam por produzir mais barato. E o trabalhador, né, dessas fábricas, ele normalmente não tem muita escolha. Ou ele aceita e trabalha com isso, ou ele fica sem nada. Isso, então são jornadas exaustivas que podem chegar de 14 a 18 horas por dia, salários que não pagam nem custo de vida básico do trabalhador. E o maior exemplo disso é o Rana Plaza, que aconteceu em 2013, que era um prédio de 8 andares e, enfim... Foi um desabamento, né? Isso, foi avisado que tinha rachaduras lá, as lojas de baixo fecharam, mas as de cima não fecharam. E aí, no dia depois que informaram das rachaduras, o prédio desabou e matou 1.100 pessoas, mais ou menos, e quase 3.000 trabalhadores feridos. E foi assim, pra vida toda, porque pra sair dos escombros tinha que amputar a perna, amputar braço. Basicamente, é nessas condições aí que a gente, às vezes, não questiona. E o importante disso é que, assim, nesse prédio, eu lembro, eu li sobre esse fato, lá estavam grandes marcas, como você falou, que utilizavam daquela estrutura para produzir suas roupas, enfim. Pessoas que trabalhavam durante horas, ganhavam muito pouco, né? Essas roupas iam para essas grandes marcas que, em geral, têm um lucro, assim, enorme, né, com isso. Pagam muito baixo pela produção e vendem por preços absurdos. É isso. Nossa, e quando a gente pensa, né, em mulheres e crianças, né, nesses ambientes, a coisa é bem pior, né? Totalmente. As mulheres representam cerca de 80% da força de trabalho em fábricas de roupa em países em desenvolvimento. E o que se vê são salários cada vez mais baixos, pouca proteção legal e uma cultura de assédio que, na grande maioria das vezes, é completamente ignorada. E, fora isso, quando a gente fala sobre crianças, em 2021, a Organização Internacional do Trabalho divulgou um relatório chamado Trabalho Infantil, Estimativas Globais, Tendências e Caminho a Seguir. E o relatório dizia que o número de crianças que estavam em situação de trabalho infantil cresceu em 160 milhões no mundo inteiro. E quantas dessas crianças não estão justamente na indústria da moda, né? Ajudando as próprias famílias a sobreviver? É um ciclo de exploração que começa muito cedo por conta da necessidade e daí vai longe. E assim, para entender um pouquinho também do nosso papel em relação a isso, né? Eu falo nós enquanto consumidores, né? A gente tem culpa nessa história toda? Então, culpa talvez seja um pouco pesado de dizer, mas a gente tem sim responsabilidade. Então, quando a gente consome as chamadas fast fashion, compra sem pensar e vai acumulando cada vez mais roupa, não tem essa rotatividade. A gente está sim alimentando uma cadeia que explora, mas dá para mudar a partir do momento que a gente começa a questionar quem produz, em que condições, onde produz e tudo isso. Mas vem cá, Lucas. As grandes marcas estão realmente se preocupando com isso, se esforçando mesmo, ou isso é apenas um papo bonito? É um pouco dos dois, né? A gente sabe que por conta da cobrança da sociedade, a preocupação que as marcas têm com a própria reputação, elas acabam por investir nisso. Então, assim, a gente tem sim algumas marcas investindo em auditorias e em transparência, sim, claro. Mas muito por conta dessa questão das cobranças, que por conta dessa cobrança da sociedade mesmo, que vem acompanhando cada vez mais de perto e valorizando empresas que pensam ou divulgam práticas sustentáveis, acaba sendo uma jogada também interessante para eles. Mas, de qualquer forma, a maioria das empresas ainda prioriza o lucro e enquanto tiver quem compre sem perguntar, eles vão sempre optar por esse caminho. Eu lembro que a gente discutia muito sobre isso, assim, principalmente em algumas cadeiras, né, quando a gente pagou o curso de administração. E também agora no mestrado, a gente discute muito sobre isso, sobre até que ponto, de fato, existe uma preocupação com a questão da sustentabilidade, né?
ou se as empresas estão, de fato, preocupadas apenas com sua reputação, né? Então, a gente fala muito sobre isso, né? Até se não existissem as leis, será que as empresas realmente fariam isso, né? Será que elas realmente teriam essas práticas? A gente reflete muito sobre isso também no mestrado. E aí, a gente queria saber, assim, vocês conhecem alguma iniciativa já a respeito disso, assim, sobre essa preocupação que o Lucas falou? Vocês têm algum exemplo que possam trazer e compartilhar com a gente? Então, tem sim alguns. Um exemplo é o selo Fair Trade, que é o comércio justo. E basicamente um selo que ele afirma que o comércio está respeitando os direitos dos trabalhadores. Então, tem boas condições, tem salários justos, tem trabalho sem exploração. E tudo isso é uma forma de dar mais transparência e garantir que a cadeia de produção seja mais ética. Então, outro exemplo que a gente tem é comprar de empresas que são certificadas pela B Corp, quer dizer que as empresas foram avaliadas e aprovadas em critérios bem rigorosos de responsabilidade social, ambiental e ética. E é como se fosse um selo de boas práticas ali. Então, a empresa quer mostrar que dá para ter lucro sem desrespeitar a dignidade do trabalhador e ambiental. Eduarda, isso é muito legal, né? É interessante pensar que, além, né, dessas certificações, né, e compromissos, né, éticos, tem surgido também outras formas, né, de garantir que tudo isso realmente aconteça, né? E assim, você ter essa possibilidade de você, por exemplo, rastrear de onde veio uma peça, quem fez, em que condições fez, né? Como a Eduarda falou, essa questão dos selos, né? Que garantem ali que a empresa seguiu ali padrões mínimos assim, de qualidade, tanto do ponto de vista de produção, como da preocupação mesmo com o trabalhador, com o meio ambiente. Eu acho que hoje em dia a gente consegue, pelo menos melhorou um pouco a nossa perspectiva de poder acompanhar essa cadeia de produção. E eu acho que isso muda a perspectiva do consumidor, né, da gente enquanto consumidor ali na hora da escolha, né? Isso ajuda a tirar do discurso bonito e colocar de fato na prática e no detalhe. Então, o selo ajuda a gente o que eu disse, ser responsável. A gente consegue ali ter responsabilidade pelo que está consumindo, saber quem usa, quem produz, em que condições, onde foi feito, tudo isso. E acaba que ele dá também, assim, para o consumidor, né, o poder da escolha. Então, isso. Eu estou te disponibilizando a informação, você pode ali fazer a sua consulta e escolher se quer consumir da loja A ou da loja B, saber em que condições foram feitas. Então, assim, vamos dizer que ele deixa o consumidor um pouco mais empoderado, né, do ponto de vista de escolha. Se quer continuar ali alimentando aquela cadeia que explora. E, a princípio, esses dias, né, eu estava lendo que algumas marcas já estão usando o QR Code, né, com algumas etiquetas, né, que o consumidor consegue ver, né, e quem produziu, aonde foi feito, né, e quais matérias foram usadas. Isso é muito bacana, gente, né? Eu, particularmente, eu achei muito legal, né? Isso empodera o consumidor, né? E ele passa a ter uma informação, né, de verdade para decidir, né? E aonde quer consumir ou não. Eu achei bastante interessante. Pois é, e além disso, tem empresas que estão automatizando partes do processo justamente para melhorar as condições de trabalho, para ter umas máquinas que permitam que o trabalho manual não seja um esforço físico tão repetitivo. E sistemas que ajudam a planejar melhor a produção e reduzem justamente a pressão em cima dos funcionários. Então, por mais que a gente ainda veja muita coisa ruim, também existem coisas boas que estão surgindo nesse meio. Bacana. E assim, a gente já falou um pouquinho aqui, né, sobre a nossa responsabilidade enquanto consumidores, né, sobre a responsabilidade das empresas, né, em relação à sua produção, à qualidade de vida, enfim, preocupação com a sustentabilidade. A gente já falou um pouquinho também sobre como a tecnologia, né, veio para auxiliar, né, tanto as empresas quanto empoderar os consumidores. Mas aí é importante a gente falar também, assim, e o governo, né, e a questão das políticas públicas, né, qual o papel deles nisso tudo? Então, a gente tem algumas iniciativas, principalmente pela pressão internacional, como o Pacto Global da ONU, mas ainda tudo é muito frágil e nada muito certo. É tudo muito volátil ali, a depender do que querem as empresas. Então, Lucas, cá para nós, né? A lei existe, mas fazer cumprir é outra história, né? Ela existe, o problema é justamente a aplicação. Muitas vezes as fiscalizações são falhas,
os acordos não têm consequências reais para quem os descumpre. E o lobby das grandes empresas acaba travando mudanças mais profundas. Acho que você falou uma coisa muito interessante e que a gente também já discutiu lá no mestrado sobre essa questão das consequências para as empresas, né? Enquanto essas consequências estiverem muito ali, talvez só no discurso, talvez a gente não, assim, as mudanças elas poderiam até ser mais, vamos dizer assim, mais efetivas, mas enquanto está muito só no discurso, a gente vê os avanços, mas a gente sente que poderia ser de forma mais célere, né? E também tem outro ponto, assim, como a gente falou, né, a maioria dessas questões acontecem muito em países subdesenvolvidos e que dependem muito, assim, dependem economicamente dessas grandes empresas, né, porque elas geram emprego. Então, fica naquele conflito de se o governo aperta demais, as marcas vão embora e aí isso gera desemprego, né? Sim. E se, ao mesmo tempo, ele não aperta, continua ali aquele ciclo de exploração, né, que a gente falou aqui. E os trabalhadores estão ali porque eles precisam, né? Não tem outra opção. Ou eles ficam desempregados ou aceitam condições absurdas de trabalho. Pois é um equilíbrio bem delicado. O importante é que haja pressão tanto dos consumidores quanto das organizações internacionais também. Sem essa pressão, a roda vai sempre continuar girando do jeito mais fácil, que normalmente é o jeito mais injusto, né? E ouvindo tudo isso, né, dá para ver que o problema ele é muito maior, né, do que só uma marca ou uma fábrica específica, né? A gente está falando de um sistema global, né, que terceiriza, né, responsabilidade, que busca produzir cada vez mais, né, pagando cada vez menos, né? E muitas vezes à custa da dignidade de quem, né, está do outro lado do mundo. É o que a gente chama de lado sombrio da globalização. Sim. Assim, enquanto consumidores, a gente fica, às vezes, muito feliz quando a gente vê ali aquela promoção ali naquela loja que a gente sempre está acostumado a comprar. É muito e aí bom. a gente vai lá, compra algo que a gente colocou lá no carrinho, chega na nossa casa ali todo bonitinho, todo embaladinho. Mas a gente muitas vezes não para refletir sobre o que tem por trás daquela promoção, daquelas etiquetas, daquela roupa que chegou na nossa casa tão bem embalada e produzida, né? A gente às vezes não para refletir de quem está pagando a conta. E muitas vezes é quem está ali naquele processo de costura e tal. Exato. E muitas vezes a gente recebe uma informação errada de quem está produzindo isso, né? Como, por exemplo, a gente teve esses últimos escândalos da China, onde muitos produtores chineses começaram a divulgar que algumas das grandes marcas que afirmavam ter suas produções feitas na Europa estavam sendo produzidas por lá com essa mão de obra barata. Então, não é só sobre o que é escondido, né, da gente, mas sobre também o que é mentido, o que não é passado. Sim, tem muito mais, né? Exato, tem muito mais do que aparenta ter. Mas assim, nem tudo tá perdido, então, né? Vamos lá. Não. Existe um outro lado, existe luz no fim do túnel ali, existe esperança. Existe, então, como eu te falei, a gente consumir de marcas que têm selos como o Fair Trade, o GOT ou o B Corp, ajuda a gente a entender um pouco mais de onde vem aquele produto que a gente está consumindo, quem fez, em quais condições. E esses selos, eles começam a indicar que a empresa segue em padrões bem rígidos, tanto éticos quanto ambientais. E a gente também acaba tendo uma responsabilidade sobre o que a gente está consumindo. Então, a gente verifica se a marca divulga claramente onde foi feito, como suas peças são produzidas, se tem políticas de remuneração justa, se a dignidade do trabalhador está ali sendo cumprida. Respeitada, né? Exato. Respeitada, isso. E fora isso, tem a questão também do investimento que a gente está tendo. Por mais que seja mais por pressão, a gente vem tendo investimentos em auditorias, a gente tem a questão do investimento em máquinas que auxiliem na produção, em novos modelos de processos de produção para facilitar a vida do trabalhador. Então, assim, por mais que ainda exista muita coisa ruim, algumas coisas boas também estão surgindo. Uhum. Então, na verdade, a gente não está dizendo assim para as pessoas, a gente não está fazendo as pessoas refletirem para parar de consumir, né? Exato. A gente não tá falando para parar de consumir. Isso. Mas sim para consumir melhor. Com mais responsabilidade. Exato, mais consciência, mais possibilidade, mais menos ilusão também, porque no fim das contas, seja como consumidores, como gestores, como empreendedores, como cidadãos, né? A escolha também é nossa. Acho que é um ponto importante também, assim, que
que vai muito assim, de encontro também ao que você falou, que é alguns movimentos que estão surgindo hoje, por exemplo, também como a questão da moda circular. Então, não necessariamente o consumo precisa ser ali só do fast fashion, como a gente falou aqui, né? Hoje a gente tem esse movimento, assim, de moda circular, de você usou, não quer mais aquela roupa, de repente você poder deixar ali num brechó, fazer compra também de brechós. Então, isso ajuda também com que a moda, né, possa funcionar de forma mais sustentável, vamos dizer assim, né? Nos últimos anos a gente tem visto um crescimento bastante considerável de brechó. Virou moda, assim, comprar em brechó. Lá, isso. Né? Eu tenho, assim, também do ponto de vista infantil também, tá muito em alta também essa questão dessas lojas, né? Que a gente chama, cresci, perdi. Isso. Então, você vai lá, deixa, de repente, roupas, né? Infantis que seus filhos, enfim, já não usam mais. E aí você vai lá e pega outros tipos, e às vezes com um preço mais acessível, com desconto. Faz a questão realmente circular, né? Não só roupa, mas brinquedo, Sim, jogo, tudo. Móvel, tudo isso. É isso. São coisas que justamente vêm de uma... Principalmente quando se trata de roupas infantis, né? São coisas que vêm de uma manufatura de pessoas mal pagas, de todo esse contexto que a gente trouxe aqui, e que a pessoa vai usar por 3 meses e de repente já tá grande demais. E aí a gente fica nesse ciclo onde a gente tem gente trabalhando nesse meio para produzir algo que pra gente vai ser descartado. Sim. É isso, gente. Assim, maravilha. Papo super sério aqui, mas necessário. A gente queria muito agradecer a vocês por terem topado participar disso aqui junto com a gente, terem compartilhado um pouquinho do conhecimento, né, que vocês também estão tendo lá no curso, na disciplina. E, assim, muito obrigada por terem topado participar, Eduarda e Lucas. Obrigada pelo convite. Eu acho que a mudança ela começa a partir da gente, a responsabilidade individual. E foi ótimo o papo. Muito obrigado. Eu acho que é isso, né? Vamos abrir os olhos da gente para essas situações e também cobrar de quem tem poder, né? Pra mudar isso. Sim. É isso, né? E você aí que está nos ouvindo, né? E nos assistindo, né? Bora olhar com mais calma, né? As roupas, com mais carinho, né? Não é sobre apenas moda, né? É também... sobre vidas. Eu quero agradecer com imensa satisfação a Eduarda, né, pelo papo muito bacana e também pelo Lucas. Obrigada. É isso, gente. Então, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, então compartilha esse episódio de forma que a gente possa aí disseminar esse conhecimento. E até a próxima. Até, gente. Tchau, Até, tchau. tchau. Tchau, tchau. Seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.